houve a exposição de algumas crianças e adolescentes da Escola Estadual Barão do Rio Branco, Macapá, durante a exibição de um filme nacional chamado Cidade e Campo, em que esse filme expõe algumas cenas com conteúdo sexual. Durante a exposição dessas cenas com conteúdo sexual, houve a filmagem por parte de alguns alunos e o conteúdo passou a viralizar nas redes sociais com um questionamento. Ora, pode uma escola estadual exibir um filme de conteúdo sexual ou que contenha imagens com conotações sexuais explícitas a crianças e adolescentes? Será que isso é uma infração penal? Será que isso é crime? Será que é um ato de improbidade administrativa? Vamos abordar esse assunto para nós entendermos se de fato a legislação tipifica esse comportamento como criminoso ou como um comportamento de improbidade administrativa que pode ensejar a responsabilização daqueles que sejam responsáveis por essa exibição. Primeiro vamos abrir a notícia que está aqui na CNN. Aí a CNN retrata da seguinte forma: filme com cenas de sexo é exibido a alunos de escola estadual durante mostra de cinema. Caso ocorreu na Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Macapá, no Amapá. O filme Cidade, Campo, causou tumulto por parte de alunos da Escola Estadual Barão do Rio Branco, em Macapá, ao ser exibido durante a 14ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos, produzida pelo Departamento de Cinema e Vídeo da Universidade Federal Fluminense e realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. O longa de ficção, suspense e drama tem cenas explícitas de sexo e classificação etária para maiores de 16 anos, segundo o Ministério da Justiça. Já o site da Mostra de Cinema indica a classificação para 18 anos. Então, bom, o que se tem? A exibição de um vídeo que contém cenas com conteúdo sexual explícito a pessoas menores de 18 anos. A legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele já tipifica e criminaliza o seguinte comportamento: a exibição de um determinado vídeo, filme ou imagem que contenha conteúdo sexual contendo crianças e adolescentes. Isso é tranquilamente tipificado como crime, com penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu trago para você aqui, a partir do artigo 240 a 241. Nós temos aí as infrações penais, elas sempre trazem essa expressão que indica que o conteúdo deva conter criança ou adolescente. Então, quando você exibe uma cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, aí você tem vários tipos penais aqui. Então, o que se protege com base nesses crimes que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente é, na verdade, a proteção da criança como objeto, ou do adolescente como objeto de exibição. Isso é absolutamente proibido, constitui uma infração penal. O questionamento aqui é diferente. O crime lá, aliás, o filme lá, foi produzido por pessoas maiores de idade. Tá? São pessoas maiores de idade, podem produzir filme do conteúdo que elas quiserem. Agora, um conteúdo que é destinado a pessoas maiores de idade, maiores de 18 anos, se exibido a adolescentes e crianças, pode constituir uma infração penal? Ou seja, a exibição deste conteúdo que contém cenas de sexo explícito a crianças e adolescentes pode ensejar também uma prática de infração penal? Existem algumas tipificações do Código Penal a respeito da gravação, da exibição de vídeos ou imagens que contenham conteúdo sexual, porém esses conteúdos criminosos quando decorrentes de uma violência. Violência ou uma fraude, por exemplo, quando há a prática de uma fraude para produção de um conteúdo sexual. Mas não há uma tipificação no que diz respeito a exibir o conteúdo para uma criança ou um adolescente. Pelo menos não há essa tipificação clara da legislação. Você poderia falar de uma questão de uma cooptação, uma exploração sexual, mas não há a tipificação clara como crime dessa exibição desse conteúdo sexual para criança e adolescente. Você tem algumas infrações penais que seriam semelhantes. Por exemplo, semelhantes eu digo em relação ao tipo que se noticia. O que eu poderia exemplificar para você? A prática de um comportamento sexual na presença de uma criança ou um adolescente é criminosa, absolutamente criminosa, tipificada no Código Penal. É um tipo de situação que pode acontecer quando a pessoa pratica na presença do adolescente ou da criança um comportamento visando a satisfação da sua lascívia. Por exemplo, seria o crime que está lá no artigo 218A
do Código Penal, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outro. Então aqui você poderia supor que aquele comportamento, aquela conduta dos diretores escolares, do professor que expôs aquele conteúdo sexual do contido no filme para crianças e adolescentes, poderia amoldar-se a esse dispositivo. Quer dizer, uma prática na presença ou a obrigação de uma criança ou um adolescente presenciar um ato libidinoso. Mas veja, o que eu só quero trazer para você é com base na legislação. Não estou falando, não estou levantando questões morais a respeito desse comportamento. Eu acho que é absolutamente errado. Não deveria, de forma nenhuma, haver exibição de qualquer conteúdo que, conforme a legislação, é restringido a um público maior de idade. Jamais poderia, ainda mais, ser exibido numa repartição pública. Jamais. Então, eu só estou querendo mostrar para você a legislação, como a legislação trata, como isso sendo infração penal ou não, e onde seria possível a tipificação desse comportamento. Por que isso é relevante? Vários políticos já levantaram coro a respeito desse assunto. A gente vê aqui, por exemplo, foi divulgado no portal de prefeitura, diz que alguns políticos já, vamos ver aqui quem, por exemplo, já levantaram algumas falas a respeito. O deputado federal Carlos Jorge, do Rio de Janeiro, disse, esse é o tipo de cultura que o Ministério dos Direitos Humanos está promovendo. Segundo denúncias, esse filme está sendo exibido para crianças do ensino fundamental numa mostra de cinemas. Estou protocolando um requerimento de informações para saber qual a classificação indicativa desse filme e se ele foi exibido numa sessão que era voltada para crianças, né? Aí a deputada Silvia Waiap, lá do PL do Amapá, gravou um vídeo para repudiar a exibição e dizer que ela enviou vários documentos para pedir explicações sobre essa mostra de cinema. Ela também fez uma denúncia criminal na delegacia. Então você vê, aqui já há a indicação de acionamento do sistema criminal. Acionamento do sistema criminal para verificar se ocorreu ou não uma infração penal. Aqui tem esse segundo aqui, quem disse isso aqui? Deputado federal Coronel Assis, do Mato Grosso, disse, olha, isso é um atentado à inocência das nossas crianças e vai contra qualquer princípio de moralidade e ética. Cadê o Ministério Público? Cadê a Procuradoria-Geral da República para investigar a situação? Precisamos de respostas e de ações imediatas. Não dá para fechar os olhos para algo tão sério. O filme, não encontrei ele disponibilizado, ou pelo menos essa cena, eu vi aqui que existe o trailer dele, né? O trailer está aqui, lá no canal Vitrine Filmes. Vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser assistir. Mas no trailer não há nenhuma exibição. No trailer não há nenhuma exibição explícita de algum tipo de conteúdo com conotação para maiores de idade, né? Nem sei de fato se é esse aqui o filme. O fato é que há, de certa forma, uma discussão, isso vai ser levado agora para um palco de discussões políticas a respeito da intervenção criminal, da intervenção do sistema de persecução criminal, mas é como eu mostrei para vocês, criminalmente você não tem um tipo penal hoje no Brasil que tipifique especialmente esse comportamento. Então é preciso verificar se a conduta está inserida naquela em que aquele que o exibiu tinha como intuito a satisfação de uma lascívia. Então exibe o conteúdo para uma criança ou um adolescente visando satisfação da lascívia própria, para aí eventualmente você consiga amoldar esse comportamento à conduta que foi praticada pelo indivíduo. Qual que é a sua opinião a respeito desse fato? Deixa aqui no campo dos comentários e se inscreva no canal. Deixa o like e até o próximo vídeo.